Professor Enio aqui. A nossa ideia nessa aula de hoje é discutir um tema central em toda a história da filosofia, que é o tema da estética. Enio, mas por que a gente trata de estética em filosofia? Essa vai ser justamente a nossa primeira discussão e o nosso primeiro tópico aqui dentro da aula. É bom lembrar que todos os autores, desde a Grécia Antiga até a modernidade, chegando já na contemporaneidade, trataram desse tema e discutiram esse tema. Vamos então, nesse primeiro momento, entender por que a estética é um tema trabalhado em filosofia, entender como é que ele pode aparecer e como é que ele está extremamente conectado ao nosso contexto social e à nossa rotina diária. Bom, vamos então aqui para o nosso primeiro slide. Qual é a conexão entre estética e filosofia? Bom, a gente primeiro precisa dizer que a estética pode ser pensada como um elemento que está presente em todas as sociedades. Enio, como assim? É algo que está presente em todas as sociedades. Bom, estética é sempre a discussão filosófica que trata sobre o gosto, sobre o efeito da arte, sobre o lugar da arte em meio à estrutura social e do pensamento. Toda sociedade que nós conhecemos, de alguma maneira, desenvolveu obras de arte, desenvolveu elementos culturais conectados à arte. E é claro, é evidente que se eu tenho um elemento que está presente em todas essas sociedades, é necessário discuti-lo como parte da própria existência humana. Se os pensamentos filosóficos e as questões filosóficas sempre giram dentro do contexto das sociedades humanas, inevitavelmente, estética é um tema central. Da mesma forma, a gente tem que pensar num outro elemento aqui, que é o seguinte: você tem uma conexão entre as produções artísticas e a política. Então vamos lá, Enio, você está falando de política só no sentido que a gente tem hoje, de propaganda? Não. Se a gente for olhar as sociedades desde da antiguidade, quem está no poder geralmente gosta de tratar de representações desse poder. Então você vai ter no Egito, você vai ter na Grécia referências a reis, conquistadores. É muito comum você ter ali uma construção, um prédio, um tipo de estátua, uma pintura, para tentar demonstrar poder, tentar demonstrar força. É muito comum que um país, no momento em que surge ou que ganha ali a sua independência, crie heróis e represente esses heróis em quadro. É muito comum que num determinado movimento social, como por exemplo aconteceu aqui na República, você tenha a criação da figura do Tiradentes como um símbolo republicano através de pinturas. Então, a questão central é que a arte ela carrega ali um poder político que é central e que vai ser discutido pela maioria dos autores e que não pode ser desconsiderado. Outro elemento que é bastante central e que vai bater muito com a nossa segunda parte da aula, em que a gente vai discutir indústria cultural, é esse aqui: o tempo diário que dedicamos para o consumo de arte e entretenimento. Enio, como assim o tempo diário que nós dedicamos para o consumo de arte e entretenimento? Bom, vamos pensar o seguinte, galera. Pega o teu dia inteiro, ok? Exclui o tempo que você está dormindo. Exclui o tempo em que você está em uma atividade específica de estudo ou trabalho. Todo o resto do tempo está ligado à nossa dinâmica social e a nossa leitura, nosso lazer e etc. Muito desse tempo é dedicado a elementos de entretenimento, seja um filme, seja um livro, seja uma série, seja um canal do YouTube. A questão central é que nós, muito do tempo que nós dedicamos do nosso dia a dia fora do eixo trabalho, estudo, está conectado a experiências artísticas, está conectado a coisas que nos remetem a elementos estéticos. Então, se algo está diariamente conosco, se algo está conectado com boa parte da nossa vida, a gente não pode desconsiderar isso enquanto um elemento filosófico. E mais, assim, é muito comum que a gente tenha esse consumo, principalmente hoje, em que nós vivemos numa época de rede, de grandes avanços tecnológicos, nós temos consumo remoto, nós temos consumo ao longo do deslocamento. Então, um exemplo muito comum, se você está indo para o trabalho, é muito comum reparar que as pessoas estão ou com fone de ouvido, ouvindo uma música, ou com o celular, lendo um livro, vendo um filme, vendo uma série. Conforme as tecnologias foram avançando, a capacidade de disseminação de informação também foi se ampliando e, é claro, o consumo da arte aumentou nessa dinâmica. Mas a gente precisa aqui ter uma discussão sobre efeito do entretenimento, tudo isso vai estar em jogo. Mas é importante pensar
que todos esses elementos fazem parte do nosso dia a dia e, como qualquer elemento que faz parte do nosso dia a dia, discutir a sua base filosófica e discutir a sua construção é fundamental. E, por fim, na verdade, conectado aqui com a primeira parte da teoria, a arte é uma parte fundamental da cultura. Por quê? Justamente porque ela está presente em todas as sociedades, mas, ao mesmo tempo, porque ela está efetivamente conectada à cultura local. Então, explicando, para que você entenda, por exemplo, um povo, é muito comum que, retirado um elemento ou outro, você busque entender as bases artísticas daquele povo. Você vê as pinturas, você vê os poemas, você vê a construção que aquela estrutura social carregou consigo. Então, principalmente se a gente pensa desde a antiguidade até hoje, muitos dos elementos que foram preservados e que nos ajudam a entender um pouco como um povo pensava ou como um povo pensa, está intimamente ligado à sua produção artística, está intimamente ligado à sua relação com a arte. Então, galera, é fundamental ter isso em mente. E é claro que as provas não deixam isso escapar. Isso aparece em muitos vestibulares e é um elemento central a ser cobrado. Qual vai ser a dinâmica da nossa aula? A ideia aqui é fazer uma comparação entre dois eixos muito centrais da discussão estética. A gente, num primeiro momento, vai falar dos dois pensadores gregos, Platão e Aristóteles, e discutir a sua conexão com o debate estético, de um lado crítico de um e uma defesa do outro. Na sequência, a gente vai discutir um pouco a contemporaneidade, principalmente o fenômeno da indústria cultural, que é muito cobrado e que está diretamente conectado às nossas experiências atuais. Ao lado disso, a gente vai trabalhar com um pensador que é Walter Benjamin, que também discute a indústria cultural, mas trata de um outro elemento central, que é o efeito da reprodutibilidade técnica. E aí vocês vão ver que a ideia também aqui é fazer uma conexão com elementos da atualidade. Então, explicando, o que o Walter Benjamin fala e o que a indústria cultural, o que a Escola de Frankfurt falam em relação à indústria cultural, está lá, está conectado na década de 30, 40, mas não só tratam sobre algo que nós vivemos hoje, como também novas conexões surgiram na medida em que novas formas de arte também surgiram. Então, é isso, galera. Vamos para o nosso primeiro autor aqui, que é Platão. Bom, Platão vai fazer uma crítica ao caráter mimético da arte. E aí a gente precisa discutir justamente o que é esse caráter mimético e como é que ele se conecta à teoria platônica propriamente dita. Antes da gente falar da teoria da arte de Platão, a gente precisa falar da teoria epistemológica. Mas espera aí. Qual é a conexão aqui entre a teoria artística e a teoria epistemológica? Bom, vamos lembrar de um ponto-chave do Platão. Entendam, a ideia aqui não é a gente analisar cada elemento da teoria epistemológica platônica, mas pensar num ponto-chave. Qual é a principal divisão do pensamento platônico das realidades? Bom, Platão divide a realidade em duas: mundo sensível e mundo inteligível. Para ele, o conhecimento está presente dentro do mundo inteligível. E o mundo sensível, ele é apenas uma cópia do mundo inteligível. Então, dando aquele breve resumo, para Platão, quando eu vejo um objeto, eu sei o que é esse objeto a partir da ideia, a partir do conceito que é anterior, e o mundo sensível, ao contrário do mundo inteligível, seria marcado pelas modificações. O fato é, Platão vai discutir o seguinte: toda arte é uma arte marcada pela representação. Toda arte pega a realidade e tenta apresentá-la de uma forma, representá-la de uma forma, esclarecê-la de alguma forma. Mas, Enio, o que isso tem a ver com a teoria epistemológica? Então, a arte, ela representa a realidade sensível. E aí o que o Platão... Vamos prestar atenção na jogada que o Platão está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: se a arte representa o mundo sensível, e o mundo sensível já é uma cópia não perfeita do mundo inteligível, ou mundo das ideias, como vocês preferirem chamar, a arte, ela, na verdade, para o Platão, ela é uma cópia da cópia.
Então, só explicando aqui, a arte para o Platão é uma cópia do mundo sensível e, portanto, como a gente marcou aqui, uma cópia da cópia. E o que significa uma cópia da cópia? Bom, é daí que vem justamente a palavra mimesis. Mimesis é a palavra grega para imitação. É bem provável que vocês se lembrem também da palavra mímico, ou de uma palavra que a gente às vezes usa até em outras ciências, como por exemplo mimetismo. A ideia de mimesis, mímica, mimetismo é a mesma. É uma cópia, é uma imitação. É a ideia de que você está pegando algo que existe na realidade e fazendo uma imitação dela, uma cópia dela. Só que, Enio, tudo bem. Então a arte é uma cópia da cópia. Ela é uma cópia que está afastada da verdade 3 níveis. Então eu tenho mundo inteligível, mundo sensível e arte. Joia, isso eu entendi. Mas qual é o problema disso? Porque você me disse logo no título desse slide, desse contexto, que Platão faz uma crítica a isso. Qual é a crítica? Qual é a questão? Bom, a crítica é a seguinte: Platão entende que a arte ela é uma geradora de patos. Enio, como assim patos? Antes da gente pensar bobeira e falar, não, lembrar do animal, vamos lembrar que patos é a palavra grega para paixão. Patos é a palavra grega para sentimento. Ah, Enio, que bonito. Paixão, romance. Não. Vamos lembrar o seguinte: paixão é um termo que serve para qualquer narrativa de sentimento, seja ela uma narrativa positiva ou negativa. Explicando isso de um modo mais direto, tá? Com um exemplo. Se eu falo que, se a gente descreve, por exemplo, a vida de Cristo e a sua morte, qual é o termo que a gente usa para descrever a morte de Cristo no período da Páscoa? Bom, a gente usa o termo paixão de Cristo. Paixão, então, aqui é a ideia de um sentimento que vem e te arrebata. Pode ser de amor, pode ser de sofrimento. Isso é tão marcado que o termo ele vai valer também para o contexto grego. E no contexto grego que você descrevia patos como sentimento, você também descrevia patos como doença. É daí que, por exemplo, vem a palavra patologia. Ao mesmo tempo, tudo bem, Enio. Então, a arte é uma cópia da cópia e ela gera sentimento. Como assim a arte ela gera sentimento? Bom, vamos analisar. Claro que o Platão não está falando aqui, por exemplo, de um filme ou de uma música gravada como nós temos hoje. Mas pensem que, por exemplo, uma história, uma peça, uma pintura, uma estátua, podem te gerar alguma sensação. Uma sensação de medo, uma sensação de felicidade, uma sensação de segurança. Tudo isso é possível diante da arte. Então, uma obra ela pode te falar muitas coisas. Ela pode mexer com a tua compreensão da realidade. A boa obra de arte, muitas vezes, ela consegue te tirar do lugar ali comum e te trazer para uma nova sensação, para uma nova concepção diante da realidade. Então, o que o Platão está falando? Olha, a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Porque quando alguém faz a obra de arte, ela está fazendo uma cópia da cópia que está afastada das ideias. Então, na verdade, eu estou baseando o meu sentimento, eu estou baseando a minha visão de mundo nesse elemento que é, por sua vez, defasado em relação ao original. E aí vamos entender o contexto em que o Platão está para fazer essa crítica. Essa crítica não é feita à toa. Platão está vivendo no auge da discussão com os sofistas, igual a gente já pode ter visto de alguma maneira em outros momentos. E nessa discussão com os sofistas são mestres em manipular o discurso para convencer alguém a fazer algo. Platão vê na arte o mesmo risco, porque ele entende que, de certa maneira, uma obra de arte ela pode te motivar a gerar um sentimento, ela pode levar um povo a acreditar que a realidade é de uma forma. A gente vai discutir isso um pouco mais quando bater ali em indústria cultural, mas a ideia aqui é, olha, pensa em quantas coisas na sua interpretação de mundo foram moldadas pelo contexto artístico em que você teve contato, pelos filmes, pelos livros, pelas obras que chegaram até você. Você pode temer a guerra por conta de um filme, você pode
querer, por outro lado, ir para um combate por conta de um filme. Durante muito tempo, isso é um elemento. A arte ela pode representar o mundo de diversas formas. E, é claro, o Platão vê na arte um risco para a cidade, justamente porque, de certa maneira, essa arte se mostra como apartada do real. E aí a gente vê agora uma crítica que é um pouco diversa, uma leitura um pouco diversa, que é a leitura do Aristóteles. Aristóteles, ao contrário de Platão, vê na arte algo de universal. E vamos lá, na sua teoria epistemológica, ele tem uma diferença central. Para Aristóteles, nós não temos duas realidades. Nós temos apenas uma realidade que é interpretada racionalmente, mas há apenas a realidade sensível que chega para nós e é lida pela razão. Só que, em meio a esse contexto, ele não vai discordar de Platão de que a arte é uma cópia do real. De fato, a arte tenta copiar o real. Só que olha que mudança brusca. E lembrando, Aristóteles é aluno e aprendiz de Platão. Aristóteles vai dizer o seguinte: Platão, eu entendo que você esteja me dizendo que a arte copia o real. Só que tem um detalhe. A boa arte, ela consegue tocar no universal, mesmo que ela copie o particular. Como assim, mesmo que ela copie o particular? Explicando aqui a ideia. Quando a gente fala da nossa concepção de particular e universal, a gente diz o seguinte: toda arte, toda peça, todo filme, toda música vai representar uma situação em particular. Só que aquilo que chega a você, aquilo que te toca, de alguma maneira, é algo que está conectado com um elemento mais universal, mais amplo. Dando um exemplo bem simples. Imagina uma música romântica, ok? Você muitas vezes ouve a música romântica num momento particular seu e fala, parece que essa música foi escrita para mim. Só que tem um ponto. É muito provável que você nem conheça o cantor e nem o autor da música. Então, como é que pode parecer que essa música foi escrita para você, foi de alguma maneira feita como sua base? Fundamentalmente, isso pode acontecer porque isso trata de alguma maneira de um elemento universal. Aquela música, ou aquele livro, ou aquele filme, tratam de coisas que são universalmente válidas. Então, no filme, quando o personagem adoece e passa pelas dores e pelas dificuldades presentes em qualquer doença, você não fica chateado simplesmente pelo personagem, mas porque você consegue se colocar no lugar do personagem. Na visão aristotélica, a boa arte é aquela que consegue te colocar no lugar desses personagens, e por isso ele vai fazer uma formulação que é até bastante polêmica, que é a poesia para Aristóteles é mais universal que a história. Enio, como assim a poesia é mais universal que a história? A tese aristotélica é que uma boa narrativa histórica, quer dizer, uma boa narrativa poética, ela consegue te colocar em meio à dinâmica da vida humana muito mais do que uma narrativa de dados. É claro, a gente não está minimizando aqui a importância dos dados, entendam isso. Mas o que Aristóteles está dizendo é o seguinte: eu posso, por exemplo, descrever para você quantos soldados morreram numa guerra, quão terrível é a guerra e quais os efeitos dessa guerra. Mas se eu escrevo uma história mostrando personagens ali inseridos, você se conecta com esses personagens. Pensa em quantas vezes você já se viu preso num filme e não simplesmente porque aquele filme contava uma história que te interessava, mas porque em algum momento você sentiu a dor, você sentiu a alegria, você ficou feliz ou triste por aqueles personagens, porque você viu uma conexão. Lembrando, essa conexão não precisa ser nem direta, você pode estar vivendo em outra época, em outro contexto. Muitas das histórias que vigoram até hoje são histórias que estão escritas desde a antiguidade ou em outros momentos. Vou dar um exemplo bem simples. Se a gente pega uma obra como, por exemplo, A Megera Domada, que é uma obra do Shakespeare, você vai ver diversas obras na sequência que vão tratar da mesma história, como, por exemplo, 10 Coisas que Eu Dei em Você, que é um filme dos anos 2000, ou novelas mesmo, como, por exemplo, O Cravo e a Rosa. Se você pega Romeu e Julieta, olha quantas versões você tem disso. E olha quantas versões ressoam em nós, chegam até nós.
Você pode fazer Romeu e Julieta desde do contexto da Itália, você pode fazer Romeu e Julieta tratando das brigas internas dentro de gangues dos Estados Unidos, você pode fazer Romeu e Julieta tratando de um casal aqui no Brasil. A questão fundamental é que essas histórias são universais. E aí é que vem a hipótese aristotélica. Lembrando que eu estou dando aqui exemplos com Shakespeare, mas a gente pode jogar para a tragédia grega, que é o foco do Aristóteles. Aristóteles vai dizer o seguinte: de todas as obras de arte, a mais potente é a tragédia. Por quê? Porque a tragédia ela te provoca catarse. A tragédia é aquela que revela o destino, que deixa o destino marcado. Então, quando o Édipo tenta fugir do seu destino e não consegue fugir, ele acaba fomentando ele te traz à tona a sensação humana clássica de que você não está no controle do próprio destino. E de que a vida humana, de que o inevitável, de que aquilo que você não consegue, de alguma maneira, controlar, é parte da existência. O imponderável é uma marca da vida humana. E isso a arte revela com muito mais força do que qualquer narrativa. Beleza? Até aqui, a gente veio então discutindo como Aristóteles e Platão pensavam. Vamos agora dar uma guinada de muitos séculos e falar agora sobre a indústria cultural e ver que esses temas estão ali presentes na discussão, sobre o efeito positivo ou negativo, sobre o caráter e o impacto dessas estruturas. Bom, quando a gente fala da indústria cultural e da escola de Frankfurt, a gente tem que lembrar que a gente está tratando de uma linha filosófica já do século XX e que está sendo desenvolvida olhando para tudo aquilo que tinha surgido até então. Vamos lá, quem são os principais nomes da discussão da indústria cultural e da escola de Frankfurt? Bom, a gente pode marcar como nomes centrais Adorno e Horkheimer. Vamos dar uma olhada aqui no slide e entender um pouco dessas conexões. Adorno e Horkheimer, eles têm uma inspiração grande em Marx e eles estão conectados com essa discussão sobre o efeito de controle da arte e o impacto da alienação. Então, explicando, quando as obras de Marx elas chegam no contexto da Alemanha, principalmente em Frankfurt, começa a se chamar a atenção para um outro elemento. Enquanto a obra de Marx estava muito focada ali nos aspectos econômicos, mas abordava os elementos culturais, a escola de Frankfurt ela resolve olhar para a cultura que se desenvolvia naquele momento e ela acaba percebendo que há uma conexão entre as novas formas de arte, entre o mercado que até então surgia e o modo como esse processo veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, explicando, eles começam a perceber, lendo a obra de Marx e de outros autores da época, que aquela indústria cinematográfica, radiofônica, que começava a despontar no início do século XX, usava a mesma lógica das demais indústrias, as indústrias de automóveis, as indústrias de tecido, as indústrias de eletrônicos. E é claro que, de certa maneira, se elas utilizam isso, elas também provavelmente conseguiram reter elementos de controle e alienação. E aí é que vem um ponto. A indústria cultural, na visão dos frankfurtianos, ela vai ser utilizada sim, e aí entra parte até que reverbera um pouco naquela crítica platônica que a gente falou lá atrás, ela tem um impacto de manipular, ela tem um impacto de criar sensação e criar sentimento, só que o que eles vão dizer é o seguinte, além do impacto da alienação, então explicando, se você vê um filme que coloca uma narrativa dizendo o mundo é assim, a realidade é dessa forma, e aquilo está constantemente na sua mente, você cria a ideia de que o mundo é daquela forma. Isso é um primeiro impacto. É um efeito de controle da narrativa, um efeito de controle da realidade. Ou seja, se eu vejo lá uma imagem dizendo que tudo está positivo naquele lugar, que não há doença, que há muita riqueza, eu começo a achar que aquele lugar é realmente assim. Se eu vejo uma narrativa dizendo que tudo ali é pobreza, que tudo ali é destruição, eu crio na minha cabeça a ideia de que todos os lugares dali são assim. Se eu vejo num filme, por exemplo, uma determinada nacionalidade ou um determinado povo ser vilanizado e aquilo bate recorrentemente, eu tendo a achar também
que aquela realidade é assim. Então, por consequência, a gente acaba ficando marcado por efeitos de controle que são centrais. Só que o que a escola de Frankfurt vai perceber? Além do controle, a indústria cultural ela também depende de lucro. Ela é uma indústria, como a gente geralmente fala. Então, muitas vezes, além do objetivo político-social, a indústria cultural vai estar diretamente conectada com o objetivo do lucro. E a sua obra vai ser pensada e desenvolvida a partir desse objetivo do lucro. E por isso, ao contrário de outros períodos da história, você tem uma indústria que ela não é rígida, ela se adapta, inclusive muitas vezes assumindo elementos críticos para poder se conectar com esse consumidor que é aquele que está vendo a obra de entretenimento, é aquele que está acompanhando as estruturas. Tudo bem, Enio, isso é uma análise do que é a indústria. Mas como é que essa indústria surgiu? Bom, a gente a partir de agora vai tentar entender como é que essa indústria surgiu e quais os efeitos desse processo. Vamos lá. A primeira coisa que a indústria cultural, que a Escola de Frankfurt chama a nossa atenção é que muitas das novas artes eram razoavelmente recentes quando a gente trata do início do século XX. Fotografia, rádio, impressão em larga escala, gravações de áudio e cinema, e depois a própria TV, são artes que surgem dentro do contexto da transição dos séculos XVIII, XIX e XX, acompanhando a própria indústria. Tá? Só que tem um detalhe. Enio, por que isso chama atenção? Isso chama atenção porque se a gente olha para a pintura, para a literatura em relação à produção tradicional de livros, ou para a escultura e teatro, são artes milenares. Essas novas artes, elas têm novas características. Qual é essa nova característica de todas essas artes? O que fotografia, rádio, impressão, gravações, cinema e, posteriormente, TV têm em comum? Bom, todas essas artes são passíveis de serem reproduzidas. Enio, mas peraí, eu posso reproduzir uma peça? Pode. Você pode reproduzir uma peça. Só que ao reproduzir uma peça, em primeiro lugar, você não vai ter a mesma peça. Em segundo lugar, você vai ter um custo muito maior para isso. Explicando o que eu quero dizer, tá? Imagine, por exemplo, uma peça que foi escrita na Inglaterra e que é representada na Inglaterra. Digamos que eu queira trazê-la para o Brasil. Eu tenho duas opções. Eu posso pegar aquele material e fazer a apresentação aqui com atores daqui. Ou seja, eu já não tenho mais aquela mesma peça inicial. Ou eu posso trazer esses atores. Só que a peça está diretamente conectada a esses atores. Então eu não tenho como, por exemplo, fazer a peça ao mesmo tempo aqui no Rio de Janeiro e em qualquer outro estado ao mesmo tempo. É necessário, de alguma forma, estabelecer um ponto, um espaço. A mesma coisa vale para uma pintura. Eu posso fazer uma apresentação de uma pintura, uma cópia de uma pintura? Posso. Mas vou pegar aqui novamente um exemplo. Se eu faço uma cópia da Mona Lisa, eu não tenho a Mona Lisa, eu tenho a cópia da Mona Lisa. Ao contrário, essas novas artes, como por exemplo a fotografia, o rádio e o próprio cinema, elas têm um alto grau de distribuição. Se eu tenho ali o filme inicial, eu consigo fazer várias cópias e todas as fotografias serão aquela fotografia. Se eu tenho rádio, eu consigo transmitir para milhares de pessoas. Pensa nisso. O rádio é uma tecnologia fundamental no início, no final do século XIX e início do século XX, porque a sua capacidade de transmissão de informação é algo nunca visto até então. A TV ela vai ter esse papel posteriormente, mas o rádio foi talvez a maior revolução comunicacional a partir do final do século XIX e início do século XX. Você atinge um país inteiro. E agora esse país inteiro pode se ver unificado numa fala, numa estrutura, num jeito de agir. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é central. Essas novas artes, como a gente coloca aqui, apesar da fácil reprodução, elas têm um alto custo. De início, qualquer nova arte, qualquer tecnologia tem um custo alto para se manter, tem um custo elevado. E aí a pergunta que vem à tona é,
como eu pago esse custo e o que esse custo tem a ver com o surgimento da indústria cultural. É isso que nós vamos ver a partir do próximo bloco. Voltamos aqui. A nossa discussão no final do bloco passado terminou em como surge a indústria cultural. Eu vou fazer agora aqui uma descrição por uma sequência mesmo de fatos, para ficar mais fácil de compreender essa dinâmica. Vamos lembrar onde nós paramos. Nós paramos na discussão de que essa nova arte, que é representada aqui pelo rádio, pelos livros em larga escala, pelo cinema e por várias outras que vão surgir nessa sequência, elas possuem um alto custo. Isso nos leva para a seguinte sequência. Vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Essas artes, por terem um alto custo, elas vão ter que ser financiadas por alguém. E vamos lembrar, a gente não tem mais aqui mecenas, como na antiguidade. Então ninguém está financiando essa arte para ter aquele filme reservado na casa dele e ficar com esse filme ali. Ninguém está mais agora utilizando isso para tentar demonstrar poder puro. Essas pessoas estão já na dinâmica fabril do século XIX. Então essa arte vai surgir focada em lucro. Enio, isso é um problema? Não, isso não é um problema. Só que isso vai determinar como essa arte é produzida e essa é a sequência. Isso é um ponto importante. A crítica da indústria cultural, é claro que ela está conectada a uma crítica a elementos do capitalismo, isso não dá para negar, mas o problema não é a arte pensar no lucro. Essa é uma discussão que se pode ter sobre o valor ou não. Mas a questão é os efeitos que isso produz na arte. O que a indústria cultural está nos chamando a atenção é para esses efeitos. Bom, essas artes são de fácil reprodução. Então, a forma de eu lucrar e poder compensar esse financiamento é basicamente vender em larga escala e naquilo que eu não posso vender em larga escala, propagandear. Entendendo aqui, tem coisas que eu consigo fazer por escala. Então eu consigo vender muito livro, eu consigo vender muita revista. Eu consigo, por exemplo, fazer um filme passar em muitos lugares. Agora, o rádio, ele não vai, por exemplo, conseguir lucrar tanto com isso, porque ele não vende por escala. Ele é transmitido pelo próprio ar, ele é transmitido por ondas sonoras. Então, estruturalmente falando, eu não tenho aqui como efetivamente bloquear esse acesso. Então, o que eu faço? Eu vou para o outro lado, que é a propaganda. Algumas outras publicações, como por exemplo jornais e revistas, vão entender rapidamente que só com a tiragem, só com a venda direta, eles não lucram tanto. Então, você vai ter a criação da dinâmica dos classificados no jornal, as propagandas de várias páginas. Só que, é claro, esse contexto em que eu tenho que lucrar faz com que, aos poucos, a indústria cultural, a indústria do entretenimento, ela vai percebendo como lucrar. Então vamos entender qual foi o caminho que isso nos deu, qual foi o padrão que foi criado para que essa arte lucrasse. Bom, em primeiro lugar, a repetição de temas. O que é a repetição de temas? Quando a indústria cultural percebe que algo dá certo, ela fundamentalmente caminha para repetir aquilo que deu certo. Então, se o que está dando certo é um filme sobre vampiros, eu vou ter na mesma época vários filmes sobre vampiros. Se o que está dando certo é filme de herói, eu vou ter vários filmes de herói. Se o que está dando certo são comédias românticas, eu vou ter várias comédias românticas. Por quê? É a mesma lógica do financiamento. Você vai apostar nas ações, nas empresas que estão continuamente dando lucro. A mesma lógica vale para as produções. Não importa se o meu gosto pessoal atinge aquilo ou não, mas se o gosto da grande maioria atinge aquilo. E é claro, quando a indústria percebe que aquilo não está mais funcionando, ela muda a direção. Então eu tive vários filmes que são de um determinado modelo. Eu vejo que aquilo não está mais dando audiência, não está mais lucrando, eu tiro o meu dinheiro dali e boto em outro modelo. Não é à toa que nós temos ondas musicais, por exemplo. Então você vai ter lá, nos anos 90, a onda do pagode. Todo mundo conhecia alguma banda de pagode. Depois, o sertanejo universitário hoje em dia. Isso acontece porque todo mundo começa a ouvir? Não. É porque uma banda faz sucesso, a outra faz, a outra faz. Isso vai criando um movimento. Isso está também conectado ao nosso foco no potencial de vendas.
Como assim o foco no potencial de vendas? Eu, além de repetir o tema, eu vejo aquilo que vai vender mais e aquilo que eu posso quebrar em estruturas. E essa quebra em estruturas está completamente conectada aos próximos dois tópicos, que são a tendência a fugir de grandes elementos críticos e o controle do tempo. Mas, Enio, você não disse aqui atrás que ela pode assumir elementos da crítica? Sim. Mas vamos entender novamente essa conexão aqui. Em primeiro lugar, o que é a tendência a fugir de grandes elementos críticos? Fundamentalmente, boa parte do nosso tempo, e aí a indústria cultural ela é muito rápida em perceber isso, ele está focado num consumo maior de entretenimento. Isso por quê? Supõe-se que a maioria das rotinas são cansativas, são extenuantes. Então, muitas vezes, você vem de uma rotina estressante no trabalho, de uma rotina estressante na sua dinâmica pessoal, e o momento da TV, o momento do filme, o momento do livro, são momentos para exasperar, para ficar mais tranquilo, para ficar mais relaxado. Então, o que eles percebem, e o que eles perceberam ao longo do tempo, é que obras muito críticas, obras muito pesadas, elas tendem a ter audiência mais baixa. Quanto mais mediano, não estou falando aqui uma crítica ao conteúdo, entendam isso, mas quanto mais mediano no sentido de atingir a média, atingir um grupo maior de pessoas, mais fácil é daquilo fazer sucesso, e quanto menos provocativo, ao menos durante um tempo, maior essa possibilidade. Enio, mas espera aí, eu posso ter uma crítica dentro do filme, eu posso ter uma crítica dentro da música. Pode. Por quê? A indústria vai perceber quando essa crítica é positiva para ela. Então, se eu estou tendo muitos filmes que estão representando guerras ou pobreza, mas isso atrai o público, tanto faz se aquele conteúdo é pesado. Publica, lança, traz à tona. A questão é o foco nessa lucratividade. É claro que existem interesses ligados à noção mais pessoal, existe a paixão pelaquela obra. Lembrando, gente, a gente não está discutindo aqui o valor em si da obra, a gente está discutindo como a dinâmica social gera determinados tipos de obras, gera determinados tipos de produção. A mesma lógica vale para o controle do tempo que a gente veio falando. Por que um filme ele vai ter ali de 1h30, 2h30 no máximo? Porque se eu tivesse um filme de 6 horas, eu não conseguiria vender o total de ingressos que eu vendo para um filme de 2h30. Explicando. Pode ser que a gente se acostumasse a ver filmes longos assim, e que tivesse um intervalo. Mas o cinema ele lucra na Bombonière, o cinema ele vai lucrar com os ingressos separados. Então, se eu tenho ali 8 sessões ou 4 sessões, eu vou preferir ter 8 sessões. Então, por isso, eu vou fazer um tempo específico. Isso vai valer para o tamanho do livro. Então, se eu tenho uma grande história, eu não vou vendê-la de uma vez. Eu separo em 3 livros, ou em 4, ou em 5. É muito comum você chegar hoje numa livraria e você ter ali várias trilogias, várias histórias que foram cortadas, mesmo sendo inicialmente únicas. Ao mesmo tempo, isso está ligado à venda direta, à capacidade de vender ingresso, ou livro, ou compra. Eu tenho também formas diversas de propaganda. Então, a arte ela começa a precisar propagandear estilo de vida para vender produtos. Você tem aquela propaganda que é direta, que é o famoso reclame, né? Que você tem ali o anúncio, corta e tem um anúncio. Ou no YouTube, você está lá vendo o vídeo tranquilão e vem um anúncio no meio. Mas você tem aquela propaganda inserida no programa. Então o cara está lá conversando e falando, puxa, eu tenho um banco que é muito bom. O banco que eu uso é esse, aí aponta ali. Ou o cara nem fala, ele simplesmente está lá. No outro dia, estava vendo uma série e o cara vai, ele pega um videogame e começa a jogar. Por que ele está jogando o videogame A e não o videogame B? Bom, porque houve um patrocínio ali. Você pega um filme, sei lá, como Batman vs Superman, o Batman ele chega, na primeira cena, num Jeep. Ele chega num Jeep e não num, sei lá, num Volkswagen, porque o patrocínio foi da Jeep. Basicamente, você tem ali propagandas que ficam inseridas dentro do contexto. Então é importante entender que isso também faz parte da construção e muitas vezes o conteúdo precisa se adaptar. Há também outros 2 elementos que são aqui centrais. A tendência de replicar sucessos em outras mídias. Então não é à toa que um filme que faz sucesso hoje, ele acaba gerando um quadrinho, uma música, um livro.
Enio, mas isso é de hoje porque Hollywood está sem inventividade? Bom, vamos olhar para trás. O Vento Levou é inspirado num livro. Poderoso Chefão é inspirado num livro. A maioria dos grandes clássicos do cinema... Vamos lá, o filme talvez que marca a guinada do cinema alemão, que é Nosferatu. Nosferatu é uma cópia não autorizada do Drácula de Bram Stoker. Então, assim, a gente não está falando de um filme de agora, a gente está falando de um filme dos anos 20, do século 20. A gente está falando lá atrás. Então, é claro que há essa capacidade de replicar aquilo que faz sucesso e lançar em outros espaços. E, é claro, aqui, o monopólio. Você tem uma tendência a, como essas empresas percebem que é possível replicar sucessos de outras mídias, controlar toda a dinâmica da mídia. Então, aquela determinada empresa vai controlar quadrinhos, cinema, música, e vai ter dentro do seu guarda-chuva um grande número de empresas, porque isso vai tornar mais lucrativo. Isso vai tornar economicamente mais viável o negócio. Para a gente finalizar, antes de caminharmos para as questões, vamos discutir um pouco da teoria do Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele vai ficar conhecido por apresentar a crítica à arte na era da reprodutibilidade técnica. E o que é essa crítica à arte na era da reprodutibilidade técnica? O que o Walter Benjamin vai falar é o seguinte: o fato é, a arte até o século XIX, ela possuía um caráter único. Ele vai dar isso o nome de aura, mas não pensem aqui em nada necessariamente místico para compreender, mas é o fato de que aquela arte, ela tinha um espaço reservado, ela tinha um momento reservado de consumo. Agora, essa nova arte ela é focada na reprodução e na distribuição. Explicando isso, imagina o seguinte: por que nós, por exemplo, vamos a um show? Enio, eu vou num show porque eu quero ver o artista que eu gosto. Beleza. Só que é o seguinte, você pode ver o artista que você gosta no DVD. Por que a gente vai lá? Porque parece ter algo de único na experiência do show. A mesma coisa quando você vai num estádio. Você pode ver um jogo na TV, mas por que você vai lá? Porque há a sensação de que você está em contato, que está direto. A tese do Walter Benjamin é que o nosso contato com a arte clássica se dava assim. Você criava aquela experiência, existia uma aura, um caminho até aquela arte. Isso gerava um culto a essa arte. Então, ela parecia ter ali um recorte, um caráter único. Agora, se eu tenho um fácil acesso a essa arte, se eu acesso ela muito mais rapidamente, eu passo a ter um valor de exposição. E qual é o problema no valor de exposição? O problema é que o valor de exposição está conectado ao foco na perfeição. Cria celebridade e estetiza a política. Explicando o que eu quero dizer com isso. Só para a gente fechar antes de ir para as questões. Vamos lá. Antes, aquela obra de arte tinha algo de único. E que eu só ia ter contato naquele momento, naquela experiência. Agora, muita gente vai ver. Então, tem que estar o mais perfeito possível. Vamos colocar isso de um outro modo. O pior ator, o ator com mais dificuldade de representar, se ele estiver no teatro, ele vai ter grande dificuldade. Se ele estiver gravando um filme, ele pode ser editado. Então, eu posso transformar aquela dificuldade ainda assim em algo utilizável dentro de uma produção. O bom ator, ele vai estar maximizado nas duas. Só que aí vem a questão. Dentro da obra que é passível de reprodução, eu me preocupo com muitos aspectos. Eu consigo editar, eu consigo monitorar tempo, eu consigo recortar aquela estrutura. Então, quanto mais editável uma obra, mais eu fico preocupado em como ela aparece e menos com o seu caráter único. Muito ligado também ali à indústria. Qual é o efeito disso? Isso vai criar a ideia de que aquelas figuras que ali aparecem são perfeitas. São figuras que não erram dentro da sua atuação ou da sua dinâmica, porque você está num ambiente que é mais controlado. Isso cria um pouco da ideia da celebridade. Enio, isso diminui o artista? É claro que não. Mas a dinâmica da celebridade está ligada a essa ideia de você celebrar aquele cara como alguém perfeito, como uma figura ideal, porque, na verdade, você consegue editar, você consegue criar aquela realidade. Enio, o que isso tem a ver com estetização da política? Bom, uma coisa que a maioria dos políticos vai aprender no início do século XX é que você pode fazer obras de entretenimento ou de arte
para mostrar quem você é. O Walter Benjamin está vendo isso, por exemplo, acontecer na Alemanha. Se você pega um documentário como, por exemplo, O Triunfo da Vitória, que é um documentário nazista, ele vai colocar a figura de Hitler como uma figura célebre, grandiosa, e vai apresentar a Alemanha como estando ali num contexto histórico favorável a ela. Se você, por outro lado, olha, por exemplo, os documentários americanos como Why We Fight e etc., que são documentários dirigidos pelo Capra, são documentários que estão mostrando o contexto da Alemanha e do Japão e convocando os americanos para a guerra. Então é evidente que a arte ela pode ser utilizada para direcionar a dimensão política e a dimensão social. O perigo disso é a estetização da política, é você criar, e aí olha a antecipação que o Walter Benjamin está fazendo, você criar a celebração dessas figuras políticas. Você criar uma, vamos lá, você aumentar o potencial não só de comunicação dessas ideias, mas também de uma certa, de criar um heroísmo em torno daquela figura. Bom, Enio, e o que isso tem a ver com a nossa realidade atual? Bom, além, é claro, do impacto político, a gente pode discutir como é que isso altera na nossa dinâmica pessoal. Vamos dar um exemplo. Além do impacto político, hoje a gente vive uma era em que nós nos editamos. Nós temos Instagram, nós temos Facebook e nós postamos coisas. Só que você vai postar a realidade perfeita ou você vai postar a realidade em si? Na maioria das vezes, a gente posta uma realidade ideal. E com isso, você cria toda uma sequência onde você acredita que aquela realidade está sendo mostrada pelo seu colega é a dele, você posta a sua já com essa derivação, isso vai criando uma dinâmica onde você sempre sente que precisava ter uma vida mais perfeita, criando novamente uma estetização dessa vida ideal. Bom, feito isso, feita essa leitura, que era mais ampla, vamos agora para as questões. A primeira questão, da UEL de 2008, ela traz dois textos, um de Platão e um de Aristóteles, dizendo o seguinte. Na República, Platão faz a seguinte consideração sobre os poetas. Devemos começar por vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas e proscrever as mais. Das que agora se contam, a maioria deve rejeitar-se. As que nos contaram Hesíodo e Homero, esses dois e os restantes dos poetas. Efetivamente, são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas que contaram e continuaram a contar. Você vê novamente aqui a crítica platônica ao caráter mimético da arte e como ele está batendo direto nos poetas. A gente está falando de poetas que são centrais para toda a cultura grega. Platão está falando algo como um controle disso. E também é importante a gente ficar atento do perigo desse elemento crítico, tá, galera? A seu turno, na Poética, Aristóteles diz o seguinte a respeito dos poetas. Quando no poeta se repreende uma falta contra a verdade, há talvez que responder como Sófocles, que representava a eles os homens tais como devem ser, e Eurípides tais como são. Ou seja, a gente está falando da ideia da universalidade, e não de uma cópia particular, que é a crítica platônica. E depois caberia ainda responder. Os poetas representam a opinião comum, como as histórias que contam acerca dos deuses. Essas histórias talvez não sejam verdadeiras, nem melhores. No entanto, assim as contam os homens. Ou seja, essas histórias, essas narrativas, muito mais do que simplesmente uma preocupação com a verdade, trazem à tona como o próprio ser humano deve se entender, como é que ele deve compreender essa realidade. Bom, com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre o pensamento estético de Platão e de Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Platão e Aristóteles, apesar da importância de poetas como Homero na educação tradicional grega, as fábulas que compuseram são perigosas para a formação da juventude. Para Platão, sim. Para Aristóteles, não. Então, não é essa a resposta. Platão critica os poetas por dizerem o falso e apresentarem deuses e heróis de maneira desonrosa, enquanto Aristóteles os elogia por falarem o verdadeiro. Lembrando, no texto anterior, a gente vê que ele está dizendo que esses homens podem estar mentindo, essas representações podem ser falsas. Portanto, não pode ser a letra B. C. Platão e Aristóteles concordam com o fato de o poeta falar o falso, só que para Platão, suas fábulas são indignas para a juventude, até aqui ok,
Enquanto que, para Aristóteles, a poesia, por ser mimesis, não precisa dizer a verdade. Bom, essa parece ser a resposta. Vamos verificar as outras duas para também não marcar de modo apressado. D. O problema para Platão é que Homero e outros poetas falam sobre o mundo sensível e não sobre a verdade. Já Aristóteles acredita que eles devem ser repreendidos por isso. Não. Aristóteles faz uma defesa, portanto, não pode ser a letra D. Falar o falso, para Platão, é problemático porque o falso pode passar pelo verdadeiro. Para Aristóteles, o poeta apresenta a verdadeira realidade. Olha, galera, novamente, para Aristóteles ele pode representar algo falso, só que ele se conecta à realidade. Então, o nosso gabarito é aqui a letra C. Bom, vamos então aqui agora para a nossa questão 2. A gente tem duas imagens aqui, uma imagem do Sebastião Salgado, uma foto, e uma cena de um filme O Garoto, do Charlie Chaplin. Essa questão, que é da UEL de 2006, ela fala o seguinte: as imagens 1 e 2 representam duas formas artísticas de um fenômeno que provocou mudanças significativas na arte, sobretudo a partir do século XX, a reprodutibilidade técnica. Essa questão ela tem até um tom provocativo, porque a gente pode colocar que essas obras, ainda que elas estejam dentro de uma dinâmica da indústria cultural e da arte reprodutível, elas são obras consideradas grandiosas, tanto a dinâmica da fotografia quanto no contexto do cinema. Então, ele não está falando aqui só de um entretenimento direto, imediato. Ele está falando que mesmo nas grandes obras existe esse elemento. Então, vamos lá. Com base nas imagens e nos seus conhecimentos sobre a reprodutibilidade técnica em Walter Benjamin, é correto afirmar que, letra A, a reprodução das obras de arte começa no final do século XIX com o surgimento da fotografia e do cinema, pois até então as obras não eram copiadas por motivos religiosos e místicos. Vamos lá. Essas obras elas não eram copiadas por motivo religioso e místico. A gente tem aqui, de certa maneira, uma pegadinha. Por quê? Porque quando a gente fala de motivo religioso e místico, você lembra de Aura, você lembra de Walter Benjamin. Ah, então é a mística. Não, o caráter único que ele está colocando ali, você poderia até ter elementos religiosos, mas não é por isso que a arte não é copiada, é uma limitação fabril. Eu não consigo reproduzir um quadro na mesma medida. Portanto, não é aqui a nossa letra A. B. Na passagem do período burguês para as sociedades de massa, o declínio da aura que ocorre na arte pode ser creditado a fatores sociais, como o desejo de ter coisas mais próximas e superar aquilo que é único. Sim, quando a gente está falando de uma estrutura de massificação, a própria lógica da indústria é vender que todo mundo pode ter acesso a isso, todo mundo pode consumir aquilo, e vamos ser diretos, existe sim um certo tom crítico a uma transição da arte aqui, onde aquela arte era única e agora chega às massas. Mas é importante lembrar também dos efeitos disso, que é o que a gente está discutindo no Walter Benjamin e na Escola de Frankfurt. Então, vamos deixar essa aqui de stand-by. C. A perda da aura retira da arte o seu papel crítico no interior da sociedade de consumo. Isto ocorre porque a reprodutibilidade técnica destrói a possibilidade de exposição das obras. Não, na verdade, ela amplia a possibilidade de destruição. Então, não pode ser a letra C. D. Desde o período medieval, o valor de exposição das obras de arte é fator preponderante, visto que o desempenho da sua função religiosa exigia que a arte aparecesse de forma bem visível aos espectadores que a cultuavam. Detalhe, de fato, dentro do período medieval, você tem que tornar a arte visível, até porque dentro da Idade Média, por exemplo, a arte ela era utilizada para explicar aquilo que não estava acessível a livros, por exemplo, porque muitas pessoas também não sabiam ler. Mas isso não tem a ver com o valor de exposição, isso está conectado ainda com o valor de culto. Vamos lembrar que você tem valor de culto na arte clássica e valor de exposição na arte reprodutível. Portanto, não é a letra D. E letra E, o cinema desempenha um papel importante político de conscientização dos espectadores, uma vez que seu caráter expositivo tornou-se cultual ao recuperar a dimensão aurática. Ou seja, voltou a ser uma dinâmica de culto? Não. Você tem a dinâmica de celebração, de estetização, mas não de culto. Portanto, o nosso gabarito, galera, aqui é a letra B. Vamos olhar aqui, então.
Questão 3, uma questão da Unesp, de 2014. É um texto do Adorno e do Horkheimer, na sua obra A Indústria Cultural como Mistificação das Massas, e nos diz o seguinte: não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como bom esportista que é, a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro, são como todos os detalhes, clichês prontos para serem empregados arbitrariamente, aqui e ali, completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina, quem é recompensado e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório. Vamos dar uma destrinchada aqui no texto, tá? Quando ele fala, por exemplo, desses elementos fixos e que só mudam quanto à aparência, ele está falando, olha, eu tenho várias histórias e várias canções de sucesso em que o plot é o mesmo, a lógica é a mesma, a narrativa é a mesma, eu vou mudar apenas pequenas coisas, porque eu sei que aquilo vende. Então eu vou ter o herói como bom esportista, eu vou ter uma série de clichês e eu já vou para lá sabendo como o filme termina. É claro que você não está dizendo que você vai ter um spoiler prévio, mas sabe quando você está vendo o filme e você sabe, eu já sei onde isso vai dar? Vamos dar um exemplo bem bobo, tá? É muito comum. Principalmente quando você acompanha muito tempo cinema, você acaba entendendo certas coisas, como se aquela arma apareceu, ela vai ser utilizada, se está tudo dando muito certo, principalmente se for uma história de romance, você vai ter ali no meio alguma coisa que vai gerar uma confusão, alguma estrutura que vai colocar aquilo em crise. Se você for um drama, você já sabe, de certo modo, para onde aquilo se encaminha. Então, todas as histórias parecem um pouco repetidas. Essa é a crítica que ele está fazendo aqui. E aí ele coloca na sequência a música ligeira, porque você vai ter um encurtamento do tempo musical, o controle do tempo que nós falamos, e até mesmo o número médio de palavras, seja na música, seja no livro, seja no cinema, aquilo tem que encaixar, aquilo tem que ficar na média, na métrica. Bom, o tema abordado pelo texto refere-se, ele se refere à indústria cultural, ele se refere ao impacto da massa, mas vamos ver o que está sendo colocado em xeque aqui. Letra A. Ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa. Não. A crítica que o Adorno e o Horkheimer estão fazendo é que você tem um elemento simplificador, um elemento recortado, passivo. Não é a letra A. A hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa. E aí você vem uma pegadinha da questão. Vamos lá. É claro que há uma hegemonia americana nos meios de comunicação de massa. Só que aí você pode colocar o seguinte, mas é disso que o texto está falando? Não, não é disso que o texto está falando. Então é importante nesse tipo de questão a gente ficar atento sobre aquilo que o texto trata ou aquilo que o texto pede. Inclusive é o que está no comando da questão. Então não pode ser a letra B. C. Ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais. Bom, você pode ter determinados países que têm o controle da informação em determinados ministérios? Pode. Você pode, inclusive, colocar que durante, por exemplo, durante regimes totalitários, você tem um controle excessivo, inclusive, sobre essa produção. Mas isso não é o que está em jogo no texto. A crítica do Horkheimer aqui não é a isso. E lembrando, galera, é importante a gente ter em mente que esses autores estão fazendo várias dessas críticas que estão aqui nas opções. Só que a pergunta é sobre o texto. D. Ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade do consumo. Não, isso é um tema que também pode ser falado. Uma das grandes importâncias da capacidade de produção em massa é que você atinge muitas pessoas. Mas isso aqui não está sendo defendido no texto. E resta-nos a letra E, aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento, que é o que está sendo falado. Você tem várias formas para transformar todo aquele conjunto cultural em elementos únicos. Portanto, o nosso gabarito é a letra E, aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento.
É isso, galera. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.